Irmãos, boa noite. Saudamos amados com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem ficar de pé. Nós estaremos dando início ao nosso culto de louvor e adoração a Deus, orando ao Senhor, agradecendo a Deus pelas bênçãos que pode ter derramado em nossas vidas, agradecendo a Deus pelos cuidados dele sobre cada um de nós e pedir para que ele continue abençoando as nossas vidas, ouvindo as nossas orações, os nossos clamores e agindo conforme o teu querer sobre cada um de nós. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos teu santo nome. Nós agradecemos ao Senhor por tua graça, pela tua misericórdia derramada sobre cada um de nós. Nós não somos merecedores, mas o teu amor nos alcançou. Nós te louvamos, nós te exaltamos, porque em todo o tempo a tua poderosa mão não saiu de sobre nós. O Senhor sempre esteve com sua mão estendida sobre cada um de nós, guardando, cuidando, livrando, protegendo de todo mal, sustentando nos momentos mais difíceis da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, o qual o Senhor nos deu. Nós te agradecemos por mais esta noite, o qual o Senhor nos concede, pela alegria e o prazer de podermos estar na casa do Senhor, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, prestando culto de louvor e adoração ao único que é merecedor, ao único que é digno de toda honra e de toda glória, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, se de alguma forma nós pecamos contra Ti, o Senhor perdoe os nossos pecados, remova de nós toda a nossa iniquidade e nos ajude a viver uma vida que agrade ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe os teus servos aqui presentes, abençoe aqueles que estão a caminho, aqueles que não poderão estar conosco, que o Senhor esteja guardando, cuidando e protegendo, Pai. Toma a direção deste culto, meu Deus, toma a direção da nossa vida, toma esta localidade em tuas mãos, repreenda todos os espíritos que impedem o homem a buscar a tua presença, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, e o que nós te imploramos, Pai. Guarda-nos, faça a obra na nossa vida e através da nossa vida, Pai. Nos ajude a ser uma referência viva do Senhor em nossa localidade. É o que te pedimos, agradecidos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, que se puderem, nós estaremos louvando ao Senhor. No
verso 1, onde a palavra de Deus diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Nós estamos reunidos mais uma noite, mais uma vez, para poder engrandecer o nome do nosso Deus, que é o único merecedor, digno de ser louvado e adorado. Nós estaremos cantando mais louvor neste momento. Fazer desistir
Rosane e Carlos. Deus abençoe. Vocês são de alguma igreja ou não? Eu sou da Universal. Da Universal? Eu vou em todas. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos, tá? É um prazer tê-los conosco. Que Deus continue conduzindo os passos de vocês. Tá bom? Nós vamos cantar mais um hino.
Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Glórias ao nosso Deus. Irmãos, é motivo de muita alegria estarmos em momentos de missões. Porque, como costume de nós batistas, está sempre lembrando que é necessário fazermos missões. E nesse mês de setembro, de outubro, estaremos fazendo a campanha de missões nacionais. Eu gostaria que os irmãos pudessem falar junto comigo o tema, como os irmãos puderam notar, temos alguns cartazes aqui, sobre um tema, uma divisa que Deus colocou no coração dos líderes da Junta de Missões. E esse tema nada mais é do que a minha pátria para Cristo. Você poderia falar isso junto comigo, que é o tema? Minha pátria para Cristo. De novo. Minha pátria para Cristo. Você crê nisso? Amém. Que a nossa pátria vai ser o Senhor Jesus? Precisamos crer nisso, irmãos. Porque desde sempre o Senhor envia missionários, homens e mulheres de Deus, para alcançar vidas, para que pessoas sejam salvas, libertas. E esse mês não é somente um mês que nós tiramos para arrecadar os valores, ofertas para enviar para o campo missionário, mas também, principalmente, para orarmos pelos missionários, orarmos pelas igrejas que estão fazendo esses trabalhos. Então não deixemos de orar pelos missionários e por todas as igrejas e por todas as pessoas também que necessitam da palavra do Senhor. Amém? Nesse momento eu vou estar passando, pedir ao pastor que passe um vídeo e esse vídeo é a abertura juntamente com a música nossa de missões desse mês. A música que foi colocada no coração. Sobre
Amém. Amém, irmãos? Eu vou com Cristo continuar avançando, levando a mensagem de Jesus às nações. Amém? Vamos estar lendo agora a nossa divisa. Se o pastor conseguir colocar, se os irmãos conseguirem enxergar, é Josué capítulo 13, versículo 1. Somente a parte 3. É a nossa divisa. Nosso tema, minha pátria para Cristo. E a nossa divisa, todos conseguem enxergar? Conseguem ver? Amém. Vamos lá? E ainda há muitíssima terra para conquistar. Há muita terra para conquistar. Jesus falou: eis que os campos estão brancos para a seara. Poucos são os ceifeiros, mas Jesus tem levantado os ceifeiros para essa grande obra. Amém? Glórias ao nosso Deus. Esse é o nosso momento missionário. E lembrando os irmãos que todas as ofertas que estarão entrando na casa do Senhor será destinado para a oferta de missão nacional. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nós vamos cantar o hino 89 do nosso cantor cristão, que fala sobre o poder do sangue. Neste momento, os irmãos estarão com a oportunidade de dedicar seus dízimos, suas ofertas. Você que pegou o carnezinho, para a ajuda da obra da nossa igreja, da manutenção da nossa igreja, está com dinheiro e não deposita ele a parte. Procura a irmã Ivonete, a irmã Silvana, ou então faz o seguinte: nós temos a irmã Jocely, que faz parte da comissão de fiscalização. Vê com a irmã Jocely, ela vai assinar o carnezinho para você, porque toda a oferta, todo o dinheiro fora do envelope de dízimo oferta, ela vai ser conduzida para missões. Então não podemos misturar a manutenção da igreja, obra de manutenção da igreja, com missões e com dízimos. Então para a gente poder ter uma organização, tá bom, irmãos? Nós vamos cantar o hino, você terá a oportunidade de dedicar seus dízimos e a sua oferta. Sim, tem poder, realmente ajuda.
amados, pela dedicação dos dízimos e ofertas, e pedindo a Deus que nos conceda sabedoria e discernimento para que a gente continue administrando os recursos do Senhor, na obra do Senhor, da forma adequada como se deve fazer. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por tudo, Deus, que o Senhor nos permitiu viver no dia de hoje, pela tua graça que nos alcançou, Deus, pelas tuas misericórdias que nós não somos consumidos, mas agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor provê todas as nossas necessidades. Como Deus falamos aqui a respeito de missão, queremos colocar diante do Senhor, Deus, cada missionário, cada um dos países onde eles estão, Deus, pregando o Evangelho do Senhor, sustenta ele, Deus. Nós sabemos que o Senhor tem, Deus, sustentado, está no controle de todas as coisas. Como aqui falou, Deus, ainda há muito, Deus, a conquistar. Ainda há povos, Deus, que ainda não conhecem o Evangelho. E a Deus, através desses missionários, Deus, que o Senhor, Deus, será glorificado ali neste lugar. Ó Deus, desperta a tua igreja, Deus, com o coração, Deus, disposto, Deus, a fazer a obra do Senhor. Disposto, Deus, a entregar ao Senhor sempre o melhor. E é isso que nós queremos, Deus, te pedir. Que o Senhor, Deus, nos faça, Deus, entender e venhamos, Deus, buscar a tua face, Deus, de uma forma, Deus, completa. De todo o nosso coração. Que a tua palavra, Deus, nos diz que se buscarmos de todo o nosso coração, acharemos ao Senhor. Mas Deus, então queremos, Deus, te pedir por isso, Deus, sabedoria, como foi estudado pela manhã, para entender, Deus, ter sabedoria em tudo aquilo que a gente fizer, em todas as decisões que precisamos tomar. E nesse momento dessa adoração dos dízimos e ofertas, para que a tua igreja, Deus, possa honrar, Deus, esses dízimos, para o nome do Senhor ser glorificado, seja abençoando vidas, seja a tua igreja, com a obra, Deus, em todas as áreas, Deus, que é necessário a igreja agir, Deus. Que Deus, o Senhor vai dizer que o Evangelho verdadeiro é ir aos órfãos, aos necessitados, e Deus, aqueles que necessitam do Senhor, não só com a palavra, mas muitas das vezes, Deus, com algo, Deus, que eles necessitam físico. Nós queremos, Deus, ser bênção, Deus, na vida de outras pessoas. Que a tua igreja, Deus, que o Brasil desperte, Deus, para a missão, Deus, porque o chamado do Senhor não é para dentro, Deus, de quatro paredes, mas é um chamado para fora, para, Deus, pessoas onde estão morrendo, sim, Senhor, indo para o inferno, sem a salvação, por não, Deus, ter ninguém, como foi falado aqui, Deus, disposto a dizer-me que envia-me a mim. Pois o Senhor vai olhar, Deus, naquele momento, uma multidão, Deus, necessitada, e vai dizer aos discípulos: o campo está pronto. Só que poucos são aqueles que querem fazer a obra. Levanta, Deus, homens e mulheres aqui neste lugar, Deus, nesta igreja, nesse assunto, disposto, Deus, a ir, Deus, proclamar o Evangelho. Aonde estiver, Deus, seja a boca do Senhor, seja uma atalaia do Senhor, pregando o Evangelho do Senhor. Pedimos também, Deus, por aqueles que estão desempregados. Ó Deus, sabemos, Deus, que mesmo desemprego vindo, Deus, o Senhor jamais abandonará, Deus. E o sustento vem, Deus, pelas tuas misericórdias. Porque tua palavra diz, Deus, que não precisamos, Deus, ficar ansiosos por coisa alguma. Mas o Senhor, Deus, em momentos que nós nem esperamos, Deus, o Senhor começa a agir. E nós ficamos surpreendidos, Deus, com o teu agir, Deus. Porque, Deus, a tua palavra é fiel e verdadeira, Deus. E nós cremos, Deus, no Deus vivo e real. Um Deus que não abandona os servos que são obedientes ao Senhor, que são justos, assim como, Deus, aqueles 3 jovens na Babilônia, Deus, que não se curvaram, Deus, a Nabucodonosor. O Senhor, Deus, se manifestou poderosamente ali naquela fornalha para livrar teus servos. Livra, Deus, cada um aqui, Deus, das suas, Deus, tribulações, Deus, e lutas, quando, Deus, são afrontados, Deus, a respeito da fé. Que, Deus, nenhum venha, Deus, olhar para trás ou ceder, Deus, as tentações, mas entender, Deus, que existe um Deus. E, Deus, trazendo, Deus, para esse momento, Deus, que a tua igreja entenda, Deus, que quem sustenta a tua igreja é o Senhor. E nada vai faltar, Deus. Nada vai ter, Deus, falta, porque sabemos que o Senhor conhece as nossas necessidades. E tudo, Deus, que precisaremos, Deus, não precisamos, o Senhor irá suprir. Em nome de Jesus. Amém. É nesse mesmo espírito de gratidão, mas também de reconhecimento do agir de Deus sobre nossas vidas, é que nós vamos, antes
de ministrar a palavra, convidar você que tem algum pedido de oração ou algum clamor para colocar diante de Deus, para que venha à frente. A gente tem feito isso durante os nossos cultos e temos visto como Deus tem manifestado o seu poder na nossa vida e através da nossa vida, como Deus tem ouvido as nossas orações e como Deus tem correspondido aos nossos clamores. Então, se você tem um pedido de oração, seja para você, seja por algum ente querido, seja por algum conhecido, venha à frente. Nós estaremos orando com você, por você. Enquanto nós estávamos apresentando o visitante, eu quero também apresentar o meu sogro que está sentado lá atrás. Ele também é resposta de oração que nós, na resposta de Deus às nossas orações. Ele andou um mês e pouco internado, chegou aí para o UTI, sem saber como ele esteve, como ele foi parar na UTI, teve alta, foi para casa, não estava andando, não conseguia ficar de pé, estávamos preocupados. A igreja esteve orando por ele e hoje ele está conosco aí, um andador, mas está andando, graças a Deus. Então é resposta de Deus às nossas orações. Deus tem sido fiel aos nossos clamores. Então feche seus olhos, nós estaremos orando com você e por você. Bendito Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te louvamos, exaltamos, bendizemos o Teu santo nome, na certeza de que o Senhor é um Deus único, soberano, poderoso sobre todas as coisas, capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou falamos ou até mesmo pedimos ao Senhor. O Senhor é aquele que conhece os nossos corações, conhece os nossos pensamentos, sabe quais são as nossas angústias e as nossas necessidades. O Senhor é aquele que sonda o mais íntimo do nosso ser. E até mesmo antes de que a palavra chegue na nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem tomado a direção das nossas vidas, o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de cada um de nós, tem provido as nossas necessidades, tem apacentado o nosso espírito no momento de angústia, tristeza e dor. Mas, Pai, muitos aqui reconhecem a mão e o poder do Senhor e a ação do Senhor sobre suas vidas. Mas nós somos pobres, falhos, pecadores, temerosos em meio a tempestades que se levantam diante de nós, e por isso nós estamos pedindo ao Senhor. Eu não sei quais são as lutas, as dificuldades que estes irmãos, estas pessoas que vieram à frente estão passando ou estão sentindo, mas o Senhor é aquele que conhece. E por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que manifeste o Teu poder sobre a vida de cada um aqui presente, sobre as suas necessidades, sobre as suas aflições, sobre as suas angústias, gerando em nossos corações a Tua paz, na certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas, na certeza de que o Senhor está provendo a cada um de nós, dentro daquilo que precisamos, dentro daquilo que necessitamos. Se for caso de saúde, que o Senhor entre com o Teu poder de cura, que o Senhor manifeste o milagre na vida destas pessoas que estão precisando de um milagre. Se for problemas de relacionamento, que a Tua paz reine sobre esta vida, sobre esta casa, restaure os relacionamentos quebrados, apacente os relacionamentos que estão passando por conflitos, divisões e discórdias. Pai, em nome de Jesus, se no caso da saúde houver a
necessidade o qual estas pessoas estão colocando diante do Senhor. Agora, Pai, se o problema for espiritual, que o Teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, toque em nossos corações e em nossa mente, permitindo que a Tua Palavra encontre lugar nos nossos corações, permitindo que sejamos alcançados pela Tua graça, pelo Teu poder, pela vida em Jesus Cristo, Pai. Não permita que o inimigo feche os nossos ouvidos, tampe os nossos olhos e endureça os nossos corações, mas que possamos estar sensíveis e abertos ao agir do Teu Espírito sobre nossas vidas. Não permita que saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas que sejamos renovados pelo poder da Tua Palavra e pela ação do Teu Espírito em nossa vida. Nós entregamos esta localidade em Tuas mãos. Cada pessoa que transita por essas ruas ou que mora nesta localidade, que o Senhor, meu Deus, as liberte de todo o espírito maligno, de todo o trabalho demoníaco, para que essas pessoas encontrem o perdão dos seus pecados em Cristo Jesus e alcancem a salvação pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, Pai. Repreenda tudo aquilo que possa nos atrapalhar a chegar até Jesus Cristo, Pai. Agora, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, apacente o nosso espírito, na certeza de que o Senhor já está agindo mediante as nossas necessidades e as nossas angústias, e fale aos nossos corações nesta noite, através da Tua Palavra. Se houver pessoas aqui que ainda não Te conhecem, que essa seja uma noite de libertação e de salvação. E também pedimos pela Tua igreja, edifica-nos, Senhor, todos os dias da nossa vida, Pai, para que não venhamos a vacilar na fé, nem a desistir da nossa caminhada com Cristo Jesus, Pai. Isso é que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode se sentar. Mais uma vez eu quero saudar os amados com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, para quem está nos visitando, eu sou o pastor Elon. Nós somos a primeira igreja batista na Praia do Sul. Desejamos a você mais uma vez uma boas-vindas. Desejamos que vocês fiquem à vontade, sinta-se à vontade para estar na casa de Deus, não somente nesta noite, mas quantas vezes o Senhor tocar no seu coração. Amém? Nós estávamos de férias, retornamos hoje, depois de 30 dias. O Senhor nos permitiu, esse tempo, foi um tempo necessário para que nós pudéssemos estar em casa, fazendo algumas tarefas de casa, dando atenção à família, mas também descansando um pouco a nossa mente. E durante este tempo eu louvo a Deus pela vida do DI, da Vitória, o qual assumiram o meu lugar aqui no púlpito, ministrando a palavra do Senhor, com toda a convicção, com toda a cautela, com toda a singeleza, porque eu sei o quanto os dois são zelosos naquilo que eles pregam. Deus continue abençoando a vida de vocês, tá? Sem mais delongas, eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23, do verso 39 ao verso 49. São 10 versículos.
E já que nós falamos aqui sobre a evangelização, sobre a propagação do Evangelho de Cristo, pregar Jesus Cristo às pessoas, creio que não existe um outro texto que seja mais significativo ou que se encaixe tão bem em tudo aquilo que foi ministrado nesta noite, não somente no conceito de adoração através dos hinos, mas também naquilo que nós iremos refletir nesta noite. Em Lucas 23, verso 39 a 49, a palavra de Deus diz assim, eu estarei lendo na versão da tela, para que os irmãos possam nos acompanhar. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Até o verso 43 da verdade. Isso. E disse Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos teu santo nome. Agora, Pai, nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações tudo aquilo que precisamos ouvir do Senhor e não aquilo que queremos ouvir da tua palavra, porque nem sempre o que queremos ouvir é aquilo que o Senhor quer falar conosco. E aquilo que geralmente queremos ouvir é aquilo que massageia o nosso ego. E a tua palavra não veio ou não vem para massagear o nosso ego, mas gerar em nós um conflito de pensamento, um conflito de decisão, um conflito de oportunidades ou de busca de oportunidades, Pai. Não oportunidades que o mundo nos oferece, mas a oportunidade que Jesus Cristo nos deu e nos dá quando passou pelaquela cruz, derramou o seu sangue e morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Isso é o que nós pedimos, Pai. Abra a nossa mente e o nosso coração e não permita que nada possa nos atrapalhar a ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco neste tempo, Pai. Isso é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, enquanto eu lia e refletia nesse texto, me veio à memória algumas situações que vira e mexe nós vemos acontecer. Não é anormal vermos pessoas que, ao passarem em frente a algum monumento religioso, automaticamente fazerem o sinal da cruz. Creio eu que essas pessoas, quando elas fazem esse sinal da cruz, ou elas reconhecem a sua pequenez, a sua falha, a sua necessidade acerca do sacrifício de Jesus Cristo, ou elas simplesmente usam desse gesto como um sinal de bênção, como um sinal de busca, de procura, de uma graça de Deus sobre a sua vida. Mas nós sabemos que muitas destas pessoas, elas simplesmente fazem os sinais, mas sequer assumem um compromisso ou uma responsabilidade com Deus. Continuam vivendo a sua vida de uma forma aleatória, e muitas delas não
falta de conhecimento da palavra de Deus. Talvez porque não compreendeu, ou talvez porque não quer viver a vontade de Deus e procura perverter os princípios da palavra de Deus. Quando nós olhamos para esse contexto de Lucas, em todo o capítulo 23, nós vamos ver que Lucas ele começa a narrar a história ou os fatos em que a multidão pega Jesus, leva-o até Pilatos. Ali eles manifestam palavras de acusação contra a pessoa de Jesus. Ali eles começam a proferir mentiras acerca da pessoa de Jesus, com o intuito de que Jesus fosse preso, castigado, condenado, julgado, condenado e morto naquela cruz. Mas o contexto vai dizer que Pilatos, o líder político, representante de César naquele momento, governador, estava tentando persuadir a multidão para que Jesus fosse liberto. Mas quanto mais Pilatos tentava persuadir a multidão, mais a multidão ela se alvoroçava, se agitava e queria a crucificação de Jesus Cristo. Em meio a esse motim, ou em meio a esse alvoroço levantado pela multidão, dois homens malfeitores também estavam junto com Jesus, seguindo o mesmo trajeto de Jesus, rumo ao Monte da Caveira, ao Monte Gólgota, e ao mesmo tempo eles seriam crucificados com Jesus. Em meio a essa caminhada, ou em meio à crucificação, um desses malfeitores começa a seguir a linha ou a influência, se deixa influenciar pelo alvoroço da multidão, e ali ele começa a blasfemar contra Jesus, incitando Jesus a fazer aquilo que não era o momento para que Jesus, o momento de Jesus sair da cruz. Até mesmo porque Jesus não veio para sair da cruz, ele veio para ser crucificado pelos nossos pecados. E no verso 39 ele diz: um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então essa foi uma artimanha desse malfeitor em querer buscar em Jesus Cristo, ou persuadir a Jesus Cristo, não somente a se salvar, mas também a salvar a esse malfeitor. E uma das coisas que nós observamos nesse contexto da crucificação é que Jesus ele não é um amuleto ao qual nós recorremos nos momentos de necessidade. A cruz de Cristo ela não é um amuleto o qual nós fazemos os sinais e receberemos de Deus a graça de Deus. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que ela é a oportunidade dada por Deus para que o homem, ou para que aqueles que em Jesus Cristo creem, sejam alcançados pela graça de Deus e consigam desfrutar dessa bênção de Deus. E quando nós falamos de oportunidade dada por Deus, nós precisamos pelo menos refletir acerca de 3 oportunidades. Porque por mais que a cruz ela seja um símbolo de tormento, de dor, de tristeza, de sofrimento e de morte, é através da cruz de Cristo que a graça de Deus se manifesta sobre nós. Talvez para alguns
a cruz seja um amuleto, o sinal da cruz seja um amuleto. Mas para Cícero, um filósofo romano, a cruz era a pior coisa a se pensar ou até mesmo a ser pronunciada. Em sua declaração, ele diz assim: a crucificação, a punição mais cruel e terrível que existia, dizendo que a palavra cruz deveria ficar longe dos pensamentos de um cidadão romano. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo e nós vemos a cruz de Cristo como a oportunidade de Deus, nós só podemos olhar para a cruz e vê-la como um presente de Deus para a nossa vida. Porque se não fosse a cruz de Cristo, se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo, nós não estaríamos aqui. Nós não existiríamos. E nós não teríamos o perdão dos nossos pecados ou a oportunidade da salvação que vem por meio de Jesus Cristo. Mas quando nós falamos de oportunidade, a primeira delas, ao meu ver, dentro daquilo que o Senhor falou ao meu coração, é a oportunidade de realmente demonstrar quem nós somos. Alguém já te perguntou quem você é? Alguém já perguntou para você quais são as suas qualidades e quais são os seus defeitos? Quando alguém me pergunta quem eu sou ou quais são as minhas qualidades, os meus defeitos, e eu fiz essa experiência com os irmãos aqui na igreja, eu perguntei aos irmãos, quem é o pastor, irmão? E os irmãos começaram a falar coisas boas. Meus irmãos, não precisam ficar preocupados quanto às coisas boas. Eu quero que os irmãos falem também as coisas negativas acerca do pastor, irmão. Porque quando alguém me pergunta quem eu sou, eu chego para a pessoa e falo. Pergunta a minha esposa quem eu sou. Pergunta ao meu filho quem eu sou. Porque eles são pessoas mais próximas a mim, ligadas a mim. Eles conhecem as minhas qualidades, mas também conhecem os meus defeitos. Então elas são as pessoas mais adequadas para dizer quem eu sou. Porque se eu for falar quem eu sou, é lógico que eu não vou falar mal de mim, eu vou fazer o papel do político em tempo de eleição, né? Eu vou falar bem de mim, né? Raramente alguém vai falar mal de si mesmo. Então nós vamos sempre apontar para as qualidades. Mas quando nós olhamos para aquela multidão, nós podemos ver que aquela multidão era a mesma multidão que andava com Jesus. Era a mesma multidão que era beneficiada pelos milagres e pelos prodígios de Jesus. Era a mesma multidão que onde quer que Jesus viesse a estar, eles estavam também com Jesus. Eles não se preocupavam, não se intimidavam pela distância a percorrer ou pelo caminho a percorrer, desde que elas estivessem com Jesus, usufruindo das bênçãos de Jesus. Mas essa mesma multidão é a mesma que neste contexto se coloca contra Jesus, carregando-o até Pilatos e proferindo mentiras contra Jesus, como diz no verso 39 do texto. Desculpa, verso 39 não, no verso 1 do capítulo 23, quando ele diz assim, verso 1 do texto: e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. Verso 2: e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar tributo a César e dizendo que ele mesmo é o
Rei. Cristo, o Rei. Então nós podemos ver que essa não era uma multidão isolada, não era uma pessoa isolada, mas era a mesma multidão que seguia Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 6, verso 30 ao verso 34, Evangelho de Marcos capítulo 6, verso 30 ao 34, diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco em particular para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O que nós estamos presenciando é a manifestação das pessoas quando se colocam em busca de Jesus Cristo. Elas não estão buscando a pessoa de Jesus Cristo, mas as bênçãos que Jesus Cristo pode proporcionar a elas. Essa multidão atravessou o deserto, essa multidão teve fome, Jesus alimentou, Jesus deu água a elas, Jesus supriu as suas necessidades em todos os momentos. Mas no dia que Jesus proferiu uma das palavras mais duras contra eles começaram a sair um a um, a tal ponto dos próprios discípulos e apóstolos de Jesus chegar para Jesus e falar: que palavra dura é essa? Esses homens vão te abandonar. E Jesus chegar para eles e falar: querem vocês também seguir a eles? Porque são pessoas que não querem ouvir o que Deus quer falar com elas, ou que Deus tem preparado para elas, mas querem buscar de Jesus aquilo que lhe proporciona prazer, satisfação, bem-estar. Então, em meio à revolta desta ministração de Jesus, essa multidão se levanta contra Jesus e começa a acusar Jesus, pegar mentira contra Jesus. E aqui nós vamos ver que o caráter dessa multidão não era um caráter íntegro, mas um povo de dura cerviz, de um caráter duvidoso, ao qual, se você não consegue me abençoar, ou se eu não consigo ser beneficiado através de você, você não presta para mim. E eu vou começar a falar mal de você, vou começar a acusar de você, vou começar a criticar você. Então esse é o caráter daquela multidão. Infelizmente, em meio à crucificação de Cristo e em meio ao reconhecimento dado a nós na nossa geração, nós vamos ver que muitos de nós agem da mesma forma que aquela multidão. Muitos de nós, na primeira oportunidade que temos, nos levantamos contra Jesus, criticamos Jesus, falamos mal de Jesus, ofendemos a Jesus. Pastor, tu é louco? Quando que nós fazemos isso? Irmãos, quando nós não honramos a palavra de viver para Jesus Cristo, quando através da nossa boca saem palavras maliciosas, palavras maldosas, quando nós abrimos o nosso ouvido e abrimos a nossa boca para ouvir fofocas e fazer fofocas, quando nós nos colocamos
contra alguém que nós sabemos que é uma pessoa íntegra e reta aos olhos de Deus, uma pessoa justa diante da sociedade, mas porque A ou B ou C falou mal daquela pessoa, nós também vamos unir força e vamos falar dela. Ou quando nós buscamos em Cristo alguma bênção através dele e não a recebemos, aí eu vou começar a criticar Jesus Cristo. E eu conheço pessoas que estiveram na igreja, caminharam anos na presença de Deus, mas porque não conseguiram aquilo que elas queriam, deu as costas para Jesus Cristo. Pessoas de índole duvidosas, pessoas que não têm caráter, dignidade, na primeira oportunidade que tem, se coloca contra Jesus Cristo, nega Jesus Cristo. Essa é a multidão que agora, através de suas ações e declarações, humilham, ridicularizam, negando, julgando e condenando Jesus Cristo à crucificação. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa que essa multidão fez? Quantas vezes? Ainda hoje encontramos uma grande multidão se declarando ser cristã. Pessoas que no ato de levantar a sua mão declaram declarar sua vida a Jesus Cristo, entregar sua vida a Jesus Cristo, mas que não vive aquilo que Jesus Cristo nos ensina a viver. Não se prostram diante dos pés do Senhor, porque a minha vontade ela tem que estar acima da vontade de Jesus Cristo. Então eu não vou seguir a Jesus Cristo, eu vou ridicularizar, eu vou blasfemar, eu vou acusar e eu vou condenar. Quantas pessoas estão deixando de entregar sua vida a Jesus Cristo por causa de atitudes de má fé e de má índole de pessoas que estão dentro das igrejas? Quantas pessoas, através do seu mau testemunho, têm evitado que pessoas entreguem sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Alguns podem até dizer: pastor, mas eu sou servo do Senhor, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, mas eu só não estou fazendo o que Ele quer que eu faça. Você pode até da boca para fora dizer que você conhece a Jesus Cristo, mas vai chegar um momento em que nós estaremos diante de Jesus Cristo e a resposta de Jesus Cristo vai ser: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não sei quem vocês são. Vocês podem ser qualquer coisa, menos pessoas escolhidas e separadas por mim, menos homens e mulheres fiéis a Deus. Mas mesmo assim essas pessoas ainda acham que vão herdar o reino de Deus, porque acham que a misericórdia de Deus no último tempo ela vai prevalecer sobre suas vidas, e elas vão viver uma vida aleatória, enganando-se a si mesmo, buscando os seus desejos e as vontades da sua carne. Mas vai chegar um dia em que elas não herdarão o reino de Deus, porque para herdar o reino de Deus é preciso viver a vontade de Deus. E aqui eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21, capítulo 7, versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, onde a palavra de Deus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor
fica a pergunta: estamos fazendo a vontade de Deus ou não? A segunda oportunidade que nós encontramos nesse texto de Lucas, capítulo 23, é que Jesus, a segunda oportunidade vista neste texto da crucificação de Jesus, se dá na escolha que fazemos. A primeira oportunidade é de saber quem nós somos. A segunda oportunidade é de se dá na escolha. A segunda oportunidade se dá na escolha ao qual fazemos. Nós somos pessoas civilizadas, dotadas de sabedoria, entendimento e conhecimento. Nós somos disciplinados e ensinados pelos nossos pais a fazer o que é certo e a fazer o que é errado. Só que em determinado momento da nossa caminhada de vida, nós sempre optamos em ouvir as vozes alheias e começamos a fazer ou seguir os mesmos caminhos que elas seguem. Quando nós olhamos para a vida destes dois malfeitores, no verso 39 ao verso 42, nós vemos que estes malfeitores, eles optaram em seguir por caminhos injustos, caminhos de trevas, caminhos de condenação, caminhos que os levaria a uma punição, como nós vemos no relato ali. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. No verso 40, respondendo, porém, o outro repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Verso 41, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Pode parar por aí. Então nós podemos ver que enquanto um estava transferindo ou negligenciando a responsabilidade dos seus atos, o outro se coloca em defesa de Jesus Cristo, e aí ele começa a criticar o seu colega e começa a dizer: cara, você não teme a Deus, estando você nas mesmas condições que ele, e nós de uma forma justa, porque nós pegamos, nós roubamos, nós matamos, nós mentimos, nós fingimos, nós fizemos tudo de errado que nós tínhamos, que estava diante de nós escolhemos fazer. Mas este homem nada de mal fez, nada de errado ele fez. E quando eu estava refletindo nesse texto, eu estava refletindo nos muitos momentos em que minha mãe e os meus pais chegaram para mim e me advertiam: cuidado com falsas amizades, cuidado com colegas, com pessoas que se dizem seus colegas, mas que querem te introduzir a caminhos errados e te levar a fazer coisas erradas. Porque, querendo ou não, ou nós somos influenciadores, ou nós somos influenciados pelo meio ao qual nós estamos inseridos. E em um determinado momento, quando a multidão, alguns líderes vieram pressionar Jesus Cristo, ele falando a verdade de Deus para aqueles homens, eles se revoltaram contra Jesus, e ele falou: vocês estão se revoltando contra mim? Porque eu estou falando a verdade. Quem aqui me faz pecar? Quem aqui me fará, me colocará contra a verdade de Deus? Então Jesus, ele decide viver a verdade do Pai, viver o propósito do Pai, pagar o preço de seguir aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Mas aqueles dois homens seguiram o rumo do mundo, seguiram a influência da sociedade e começaram a perverter os seus caminhos. Amados, diante de nós, todos os dias, muitas portas são abertas diante de nós, portas que tentam nos
conduzir para longe da presença de Deus, portas que tentam nos afastar cada vez mais da cruz de Cristo, nos fazer pecar cada vez mais contra Deus. E olha que sobre nós já há uma condenação, a condenação do pecado, o qual herdamos de Adão, mas nós somos influenciados a aumentar os nossos pecados, a nossa culpa, e nos aprofundar cada vez mais nas nossas transgressões, aumentando cada vez mais a culpa que Jesus, colocando sobre Jesus cada vez mais fardo sobre Jesus. Só que aquele malfeitor, aquele que questiona o seu colega, ele toma uma decisão. Ele não segue a mesma influência da multidão. Ele poderia se juntar com seu amigo e começar a criticar Jesus, defamar Jesus, mentir sobre Jesus, testar Jesus, mas ele chega num momento de reflexão, num momento de entendimento, num momento de consciência, e ele chega para o seu amigo e fala: cara, você não teme a justiça de Deus, você não teme a mão de Deus, porque nós estamos sendo acusados, estamos sendo condenados pelos nossos crimes. Eu pequei contra Deus, eu transgredi contra a vontade de Deus, eu fui injusto, pecador, profano, à luz dos olhos de Deus. Então aquele homem, ele escolhe, mesmo em um momento que para muitos seria impossível encontrar uma solução. E às vezes, diante dos caminhos que nós estamos traçando, nós estamos tão imersos no lamaçal de pecado, que nós não encontramos ou não conseguimos encontrar uma resposta ou uma solução aos nossos olhos, ao nosso entendimento. Mas aquele homem, ele aproveita a oportunidade que ele tem, e ele olha para Jesus Cristo. Ele olha para Jesus Cristo. O interessante é que a oportunidade que ele teve não o tirou da cruz, porque ele não foi poupado. Às vezes nós tomamos decisões, metemos os pés pelas mãos. Eu vou procurar uma igreja, porque através da igreja Deus vai me abençoar e nenhum mal vai acontecer comigo. E nós esquecemos das consequências geradas através das nossas decisões. Não importa o tempo, mas nós responderemos por cada decisão que nós tomamos, por cada escolha que nós fazemos para a nossa vida. Assim como aqueles dois malfeitores, eles pagaram o preço. Eles pagaram o preço. E o que identifica a conversão deste malfeitor, o que identifica o aproveito da oportunidade que ele teve, é que quando ele olhou para Jesus, ele viu uma oportunidade. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Mas como nós demonstramos o arrependimento? Primeiro, quando nós reconhecemos quem nós somos, e através de ver quem nós somos, nós vemos a nossa condição diante de Cristo, diante de Deus. E aquele homem, ele se coloca diante de Cristo, e a primeira coisa manifestada através da conversão deste homem é o temor a Deus. No verso 40, não temes a Deus, vendo que estás sob a mesma condenação. A conversão nos leva a temer a Deus, e temer aqui está relacionado a ter medo mesmo
mas também está relacionado a ter reverência à pessoa de Deus. A segunda coisa que demonstra ou identifica a conversão deste homem é a repreensão, e o conhecimento pessoal quanto aos seus feitos e merecimento por tal prática. Ele não somente reconhece a sua transgressão, mas ele reconhece a sua acusação, a sua condenação. Recentemente eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa, né, que em meio ao seu testemunho, essa pessoa andou nos caminhos de Deus, se afastou do caminho de Deus, cometeu crimes e depois voltou para a presença de Deus. E ao retorno dele para a presença de Deus, o Senhor começou a falar com ele de uma tal forma que ele entendeu que ele precisava se entregar para a polícia. E aí alguns parentes dele começam a falar com ele: rapaz, não faz isso, você já se arrependeu, você já mudou de vida, você já consertou aquilo que precisava consertar. E ele fala: não, eu ainda preciso pagar pelos meus pecados. E ele liga para a polícia, se identifica e fala: olha, eu estou em tal lugar e eu quero que vocês mandem uma viatura para me prender. E a polícia vai até aquele lugar, encontra aquele homem e ele é levado preso, condenado, julgado e condenado à prisão. Ele fala aqui no seu testemunho que não foi fácil o período que ele passou na prisão, mas ele sabia que era aquilo que ele tinha que fazer. Este homem, ele não somente apresenta o temor, mas ele reconhece o seu merecimento pelos seus pecados. E aqui fica uma pergunta que nós fazemos: quando é que nós reconhecemos que merecemos ser julgados por Deus ao invés de transferir a Cristo as nossas culpas? Reparou que quando nós fazemos alguma coisa de errado, a nossa tendência é não assumir os nossos erros, porque não queremos assumir as consequências dos nossos erros? Adão fez isso lá no Éden, Eva fez isso, e nós fazemos a mesma coisa. Em um momento ou outro nós fazemos a mesma coisa, não assumimos a responsabilidade. Há muito tempo atrás, eu vou compartilhar algo aqui da minha intimidade, ou da intimidade do meu casamento. Há muito tempo atrás, eu já estava na igreja, servo do Senhor, mas eu me envolvi em uma mentira. E por causa dessa mentira, o meu comportamento em casa era totalmente diferente, né, do que eu deveria ser como um homem cristão temente a Deus. E em meio à minha mentira, o meu casamento quase foi jogado para o prédio. Quase perdi a minha esposa, quase perdi a minha família e principalmente, o principal de tudo, quase perdi a minha salvação. Porque eu não queria assumir os meus erros. E eu começava a transferir minhas culpas para minha esposa e ia assim, e era pega para capar dentro de casa, discussões em cima de discussões, porque eu não estava assumindo a minha culpa, o meu erro. Até que um dia Deus tocou o meu coração e me levou a entender que eu precisava ser homem de caráter e assumir a minha responsabilidade. E eu cheguei para Deus: Senhor, mas se eu falar a verdade, eu vou perder a minha esposa. E Ele falou: fala com ela, fala com ela. Em meio às lágrimas, cheguei para ela, na certeza que eu ia perder o meu casamento, e falei com ela tudo que eu precisava falar, tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Pela graça e misericórdia de Deus, estamos até hoje no nosso casamento.
Não foi fácil, foi muito difícil. É muito difícil a gente falar a verdade. É muito difícil a gente tomar as decisões certas e arcar com as consequências das nossas escolhas. Mas Deus não deixou meu coração se aquietar enquanto isso não aconteceu. Hoje vivemos 26 anos casados, né? Então a gente vê como Deus toma ou cuida de todas as coisas. Eu poderia até ter perdido meu casamento, mas eu tinha certeza que eu precisava ouvir a voz de Deus e pagar o meu preço mediante a Cristo Jesus. E para a honra e glória do nome de Jesus, é uma das pessoas que mais me ajuda na minha vida, tanto conjugal, física, pessoal, como ministerial. É a mulher que mais está do meu lado todos os dias da minha vida. Deus me honrou, Deus me deu uma oportunidade e eu aproveitei essa oportunidade. Talvez se eu continuasse escolhendo a mentira e vivendo com base na mentira, eu não estaria com ela hoje. E a terceira coisa que nós vemos de conversão deste homem é que a vida ela é transformada. O Espírito transformador gerou nesse homem uma transformação de vida a tal ponto dele se humilhar perante Cristo e clamar a Cristo, buscar a presença de Cristo. Quando nós somos convertidos genuínos, nós não fugimos da presença de Deus, nós buscamos a presença de Deus. Em meio ao diálogo desse malfeitor com o seu colega, com o seu amigo, ele chega para Jesus Cristo e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando você pensa que não há solução, ou quando não há resposta, mas você entende que você precisa se humilhar diante de Cristo, entregar sua vida a Jesus Cristo, e ver diante de você a oportunidade dada por Deus, e você rejeita essa oportunidade, é por isso, e desculpe a expressão, mas quando você aproveita, você vai ao encontro de Jesus. Você vai ao encontro de Jesus. Quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, é porque eu sabia que eu precisava de Jesus Cristo, como preciso e precisarei durante toda a eternidade. Nós precisamos do amor de Deus na nossa vida. Nós precisamos da graça de Jesus Cristo na nossa vida. E para eu desfrutar dessa graça, eu preciso ir ao encontro de Jesus. E aquele homem, estando pendurado no madeiro, ele chega para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós precisamos pedir ao Senhor: me ajude para que eu viva a tua vontade, me ajude para que eu tome as decisões certas, me ajude a escolher os caminhos que o Senhor quer que eu escolha. Mas quando nós também olhamos para esse texto, nós vemos que em meio à oportunidade existe um presente dado por Deus. Porque Deus ele não coloca diante de nós somente a oportunidade, Ele coloca diante de nós a resposta. Ele não é aquele Deus que coloca um ponto de interrogação, mas Ele também dá um ponto de afirmação e um ponto de exclamação para nós, porque a solução vem dele. Quando nós olhamos no verso 43, como Jesus diz: verdadeiramente te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não fala para aquele malfeitor: amanhã estará comigo no paraíso. Ele não fala para aquele malfeitor: vou pensar no teu caso e depois te dou uma resposta. Não. Quando aquele homem
busca Jesus Cristo, no pior momento da sua vida, no pior momento em que ele achava que não tinha mais solução, mas que ele reconhece o seu estado diante de Deus, e ele se coloca diante de Cristo, e ele pede ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim. Na mesma hora, Jesus fala: verdadeiramente, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Às vezes nós labutamos com pessoas que, em meio às dificuldades da vida, eu não tenho solução, a minha vida dá tudo de errado, nada que eu faço dá certo, eu tenho que dar cabo da minha vida porque eu não vejo, nada que eu faço vai para frente, tudo dá errado. E tem pessoas que vão dar cabo realmente da sua vida, tiram a sua própria vida, mas não procuram em Jesus. Há uma resposta de Deus. Não procuram. Tem pessoas passando por depressão, tem pessoas passando por diversos problemas emocionais, psíquicos, psicológicos, físicos, mentais, porque vai gerando, é uma corrente. É uma corrente de fatores que vai danificando todo o nosso ser, mas não procura Jesus. Se enche de remédio, se de remédio nada contra, se for preciso toma o remédio, não deixe de se medicar. Mas tem pessoas que procuram nos médicos e nos remédios soluções que somente Jesus Cristo dá. E olha que muitos desses médicos ainda vão dar uma resposta enganadora, não tem solução. Mas Jesus não. A resposta de Jesus é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Muitos podem até dizer ao contrário, podem até falar para você que não tem jeito, assim como acredito que as circunstâncias também apontavam para aquele homem um resultado diferente para ele. Para ele talvez não tinha solução, mas ele reconheceu o seu estado, ele se colocou diante de Cristo, ele aproveitou a oportunidade dada por Deus e ele busca em Cristo e ele recebe de Cristo. Às vezes a resposta positiva de Cristo não é aquilo que você quer ouvir. Na maior parte das vezes a resposta positiva de Deus para você é aquilo que você não quer ouvir, mas que precisa ouvir. Tem pessoas que vão para a igreja para buscar de Deus bênçãos materiais, bênçãos físicas. Deus cuida de todas as áreas da nossa vida, mas o que Ele quer de nós não é somente proporcionar a nós as bênçãos materiais, físicas desta vida, mas a bênção espiritual para a eternidade. Para a eternidade. Para a eternidade. E às vezes, porque não é aquilo que nós imaginamos, eu não aceito a resposta de Cristo. É interessante observar a ênfase de Jesus na resposta dele. Verdadeiramente te digo, nada pode mudar aquilo que Jesus estava afirmando para aquele homem, da mesma forma que nada pode mudar o que Jesus está falando com você ou para você. Ninguém pode te tomar da mão de Cristo. Nenhum inimigo das nossas almas pode remover você ou eu da mão de Cristo. Mas você pode sair da mão de Cristo, se for essa a sua escolha, se for essa a sua decisão. Porque só depende de nós. Quando eu refletia nesse texto, nesse contexto,
eu me deparei com a quantidade de pessoas que dizem reconhecer Jesus Cristo como Deus, que dizem reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas quando eu chego para ela e pergunto, mas Ele é o meu Salvador? A resposta da pessoa eu mesmo, mas como que você sabe disso? Você vive a vontade dele? Não, eu não vivo a vontade dele. Quando Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, quando nós aproveitamos a oportunidade daquela cruz, onde Jesus foi crucificado, levou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões, eu entendo que eu preciso morrer para mim e ressurgir em Jesus Cristo, ou com Jesus Cristo. E isso implica em abandono do meu eu, da minha vontade, do meu querer, para viver a vontade de Cristo sobre a minha vida. E o nosso testemunho é a única forma de demonstrar quem realmente nós somos diante de Deus e diante dos homens. Se realmente somos salvos ou não somos salvos, e se realmente estaremos na eternidade ou não com Cristo. Agora a pergunta que eu quero fazer a você é: onde você quer passar a sua eternidade? Ao lado de Deus ou no inferno? Porque aquela multidão que pecou contra Deus, contra Jesus Cristo, se no decorrer do seu processo de vida não se arrependeu, estão no inferno. Esse malfeitor que blasfemou contra Jesus Cristo e não aproveitou a oportunidade, está no inferno. Mas todo aquele que valoriza, reconhece a oportunidade dada por Deus, valoriza essa oportunidade e agarra com unhas e dentes, esses desfrutarão do paraíso ao lado de Cristo. E a pergunta que eu faço a você: onde você quer estar quando Jesus voltar? No paraíso, nós queremos, nós temos a certeza que estaremos lá. Mas a pergunta que eu faço: Érica tem sua convicção, muitos dos que estão aqui têm sua convicção, mas todos têm a certeza de que estarão no paraíso? O que Deus está falando com você hoje é o seguinte: aproveite a oportunidade que está diante dos seus olhos. Não rejeite a oportunidade que eu estou te dando, que é o que Jesus Cristo está falando nesse texto. Eu morri por você, eu abri mão da minha vida por você, eu fui condenado, acusado, blasfemado por tua causa. Mas quando você não toma a sua decisão, quando você não reconhece, quando você não manifesta temor para comigo, quando você não se submete à minha vontade, quando você não me procura, você está abrindo mão da oportunidade que eu estou te dando. E é isso que Jesus está falando hoje. E eu vou fazer uma pergunta a você: quantos aqui quer aproveitar a oportunidade que Jesus te dá ou te deu quando Ele morreu na cruz por você? Quem aqui quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Quem quer viver para Jesus Cristo? Érica, a gente entregou sua vida a Jesus Cristo, está sendo preparada para o batismo, né? Em breve será mais um membro desta igreja. Já está regularizando algumas coisas da vida dela que precisam ser regularizadas. Mas além de Érica, além dos demais membros desta igreja, ou membros de outras igrejas que estão conosco, quantos ainda resistirão à oportunidade que Jesus está lhe dando? Não resista à oportunidade. Aproveite. Faça como esse malfeitor arrependido naquela cruz. Faça como esse malfeitor, ou ex-malfeitor, melhor dizendo, né, que
melhor oportunidade e a única oportunidade para a vida dele, porque não existe outra oportunidade, não existe outro meio de alcançar salvação senão por Jesus Cristo, senão por Jesus Cristo. Feche seus olhos neste momento, vamos nos colocar de pé e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por este tempo, um tempo em que a Tua Palavra foi manifestada aos nossos ouvidos e ao nosso coração, um tempo em que a Tua Palavra traz para nós a oportunidade de ver na cruz de Cristo, não um amuleto de sorte, não um amuleto de bênçãos, mas a oportunidade dada por Deus para que, através da morte de Jesus Cristo, todos os nossos pecados sejam perdoados e todas as nossas transgressões sejam removidas de nós, a tal ponto de herdarmos em Jesus Cristo a morada do paraíso eterno. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu não conheço os corações aqui presentes, eu não conheço todas as pessoas, eu não sei o que se passa nos seus pensamentos, mas eu peço ao Senhor que sonda e conhece a cada um de nós, para que o Senhor fale aos nossos corações e gere em nós a consciência de quem nós somos, gere em nós a reverência ao temor e tremor pelo Senhor, mas também gere em nós a tomada de atitude de buscar no Senhor a solução para todas as nossas culpas, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoe os teus servos aqui presentes, que eles se reflitam acerca das escolhas, dos caminhos, das decisões que eles têm tomado, e que eles busquem todos os dias a presença do teu Filho Jesus Cristo, reconhecendo suas condições, suas limitações, suas fragilidades e suas necessidades perante Cristo. E havendo, meu Deus, no nosso meio pessoas não crentes, como nós sabemos que tem, o Senhor fale aos seus corações para que eles não percam a oportunidade que o Senhor deu a cada um deles. Isso é que eu te peço, Pai, e te agradeço. Fale ao seu coração aquilo que talvez eu não tenha falado nesta noite. Que o teu Espírito encontre lugar sobre cada um deles. Agora, Pai, nós te pedimos, te agradecemos por tudo que foi feito aqui, por tudo que aconteceu aqui. Nós te louvamos porque o Senhor tomou a direção de todas as coisas. E agora nós pedimos ao Senhor, Pai, leva-nos em paz e em segurança para a nossa casa. Guarda-nos de todo mal, guarda-nos das artimanhas do inimigo e nos concede mais uma oportunidade de consertar tudo aquilo que precisa ser consertado em nossa vida, Pai. Isso é o que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de fazer o encaminhamento sacerdotal, eu quero só fazer alguns anúncios. Pode se assentar, vai ser rápido, não vou demorar. Quarta-feira, culto de oração, começando às 19h30, tá? Não falte. Precisamos orar por nós mesmos, precisamos orar pela nossa família, precisamos orar pela nossa localidade, tá? Sexta-feira nós temos um culto na congregação em Mato Escuro. Irmãos, não faltem ao culto na congregação. Precisamos ajudar a congregação. Precisamos estar ali junto com os nossos irmãos da congregação, adorando a Deus e fazendo um papel de evangelismo junto com eles. É dever nosso, tá?
Sábado nós temos um estudo aqui com as crianças, a preparação para o batismo. Nós temos a Ela, nós temos a Emanuele, nós temos a Ana Lu, que estão sendo preparadas. Possivelmente vamos ter o André e o Gabriel também, se Deus assim nos permitir. Então são pessoas que estão buscando conhecer a Deus. Se você tem alguém, algum conhecido, algum parente que precisa conhecer a Jesus Cristo, eu não estou falando aqui de entregar a vida a Jesus Cristo, não. Conhecer, mande essa pessoa me procurar, ou traga essa pessoa até mim. Nós vamos oferecer a essa pessoa um estudo, e através desse estudo apresentar Jesus Cristo. E o restante do processo é o Espírito Santo na vida da pessoa. Tá bom, irmãos? Vamos agora, eram os anúncios que eu queria fazer. Lembrando, a parte de trás da obra já foi realizada. Graças a Deus, pedimos aos irmãos que pegaram o carnê continuem fielmente contribuindo, porque não terminou toda a obra. Nós temos essa lateral para refazer, ajeitar, e nós temos a calçada ainda para fazer. Nós vamos refazer essa calçada aqui, para que não corra o risco de ninguém se machucar nessa calçada. Então, ajude a sua igreja, contribua, seja fiel no dízimo, na oferta, porque Deus tem abençoado a sua vida e Deus tem abençoado a igreja através da tua vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez, e agora estarei dando a bênção sacerdotal. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Pedimos ao Senhor que cuide de cada um de nós, guarda, livra e protege, e que o amor do Pai e que o amor de Deus Pai, a consolação do teu Filho, do Espírito Santo, esteja com a igreja presente, sobre ela espalhada por toda a face da terra, e que Deus nos abençoe. Todos digam amém. Oração silenciosa, estarei à porta para cumprimentar cada um dos amados. Que Deus nos abençoe.